Você já esteve em algum lugar onde você percebeu que a sua presença ali não era bem-vinda? Os olhares, a forma que as pessoas te trataram, te fizeram entender que as pessoas não gostavam de você? E o pior, as pessoas não gostarem de você pelo fato de nem saberem quem você é. Se tem uma das coisas que machuca, é isso. Pessoas nos julgarem por coisas que ouviram, coisas que ficaram sabendo, ou simplesmente por olhar a nossa aparência e julgar que somos de um jeito ou de outro. Dói demais sentir a dor da rejeição e do julgamento das pessoas. Imagine ter que estar todos os dias num lugar onde as pessoas não gostam de você, não te aceitam, mas você precisa estar naquele lugar. É muito difícil. Hoje eu quero falar sobre um homem que sofria dessa rejeição, que sofria com os olhares contrários das pessoas contra ele, sem ao menos saberem de fato quem ele era. E o mais interessante dessa mensagem, que muita gente não te conta, que ainda assim Jesus escolheu esse homem. E por que Jesus escolheu esse homem? O que o Jesus viu nesse homem que as pessoas não viram? A resposta vai te surpreender, porque talvez nem ele mesmo sabia o que tinha de bom nele, o que tinha nele que fez Jesus olhar para ele de uma forma diferente, de uma forma especial. Se tem uma coisa, gente, que nós buscamos constantemente, é a aproximação, é a aceitação das pessoas. Todos nós, desde os períodos antigos, todos nós gostamos de andar em grupo, gostamos de andar em bando. Estar em grupo, estar em bando, dá a sensação de estarmos seguros, dá a sensação de aceitação. Quando somos rejeitados, colocados de lado, isso machuca demais. Eu lembro do episódio, na escola ainda, eu estava acho na segunda, terceira série, eu não me lembro a série, mas me lembro o episódio para vocês terem noção de como aquilo foi marcante na minha vida. Eu lembro que eu desobedeci a professora, eu não lembro o que eu fiz. Eu lembro que eu fiz algo que não foi legal naquele dia para a professora. Ela pediu para eu fazer algo, eu não fiz, eu respondi ela, eu não sei, eu não lembro o que eu fiz. Eu sei que eu fiz algo ruim, algo negativo. A professora naquele dia, ela tomou uma decisão, gente, muito drástica. Ela chamou toda a sala de aula e falou: a partir de agora, ninguém vai conversar com o Carlos, porque ele fez algo muito feio e eu não quero que ninguém converse com ele até eu mandar. E eu me lembro que esse fato aconteceu logo no início, logo no comecinho. Nós tínhamos acabado de entrar na escola, fazia poucas horas. Nós teríamos umas 5 ou 6 horas de aula, onde naquele dia ninguém falou comigo, gente. Ninguém falou. Eu tinha 2 ou 3 amigos mais próximos, e eu tentava puxar assunto com eles, e ela olhava para eles dizendo: vocês não vão falar com ele. Eu lembro que um deles, o meu melhor amigo, ela mudou ele de lugar, colocou ele na outro canto da sala, para ele não me ajudar, para ele não falar comigo, gente. Olha que coisa terrível. Tempos depois eu vim entender que, na verdade, aquilo não foi algo para me ensinar. Aquilo não foi algo pedagógico, foi algo punitivo. Ela queria me punir. Ela levou para o lado pessoal, literalmente, gente. Como faz isso com uma criança, pelo amor de Deus? Como é que isola a criança dentro da sala de aula, meu Deus do céu? Eu lembro que naquele dia eu queria ir embora, eu comecei a chorar. Eu queria ir embora, eu não queria ficar naquele ambiente, porque não ser aceito no lugar, meu Deus do céu, é a pior dor que existe, ninguém deve passar por isso. E Zaqueu passava por essa dor. Zaqueu vivia isso todos os dias, em que as pessoas olhavam para ele, as pessoas diziam: esse homem não é digno de ser aceito. Esse homem não deve ter amizade. Ninguém deve respeitar ou conversar com esse homem. Essa era a dor que esse homem sentia. Se você já sentiu alguma vez a dor da rejeição, se em algum momento da sua vida alguém olhou para você, te julgou, pessoas viraram as costas para você, mesmo sem motivo, essa mensagem é para você. Nós vamos entender hoje por que Jesus escolheu justamente esse homem. Fica comigo. Abra o sorriso. Para quem está chegando agora, eu sou o pastor e terapeuta Carlos Gonçalves. Nós estamos contando histórias da Bíblia e falando em especial sobre os milagres que Jesus realizou. Pessoas que foram alcançadas por Jesus, e você que já está com a gente aqui já há uns dias já percebeu
que não é só sobre a dor física, não é só sobre a dor da carne. Estamos falando da dor da alma. Estamos falando de feridas na alma que a doença carrega, que a rejeição carrega. Então, se você já sentiu, já passou por isso, essa mensagem é para você. Fica comigo. Eu quero falar hoje os 5 motivos pelo qual Jesus escolheu Zaqueu. Tem um texto bíblico aqui, gente, Lucas capítulo 19, um texto muito interessante que diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar todo aquele que estava perdido. Oh, glória! A misericórdia de Jesus na nossa vida é algo surreal. Mas vamos entender quem era Zaqueu, gente. Vamos entender quem era Zaqueu. A maioria das pessoas conhece o final dessa história, mas não conhece a dor que veio antes. Não conhece a dor que veio antes. Zaqueu não era apenas um cobrador de impostos. Zaqueu era chefe dos cobradores. Então, na prática, era um homem extremamente rico. Tinha poder, tinha influência. Por ser chefe dos cobradores de impostos, ele tinha muito dinheiro, muita grana. Mas ele era alguém profundamente rejeitado. Embora tinha muito dinheiro, embora tinha notoriedade, embora as pessoas o respeitavam, era um homem totalmente rejeitado. As pessoas não queriam falar com ele. E naquele tempo, gente, os publicanos trabalhavam para Roma. Lembra que eu falei ontem? Eu ministrei a mensagem sobre o tanque de Betesda. E eu contei algo muito profundo. Depois vai lá para você entender o que era a água do tanque de Betesda, por que as pessoas ficavam ali esperando o movimento da água, e tem a ver com Roma. Assiste depois a mensagem do paralítico ali do tanque de Betesda. É extraordinário. Então os publicanos trabalhavam para Roma. O povo judeu os consideravam traidores. Por quê? Porque muitos enriqueciam cobrando impostos dos que deviam. Muitos enriqueciam sim. Eles eram judeus também, mas trabalhavam para Roma. Agora imagine um judeu cobrando imposto abusivo de outro judeu. Então, para o judeu que era cobrado, ele tinha os cobradores de impostos como traidores. Como você trai o seu próprio irmão em nome de Roma? Entende isso? Então era assim. Porque geralmente eles alegavam que os cobradores cobravam muito mais do que eles deviam. Muito mais. Vamos ser sinceros, gente? Quem não fica indignado quando chega a conta de luz na sua casa? Quem não fica indignado quando chega a conta de água? Meu Deus do céu, cada dia que passa parece que está mais caro. Eu não sei qual é o nome da companhia elétrica aí onde você mora. Eu mudei para a Baixada há pouco tempo. Aqui a companhia elétrica é CPFL. Em São Paulo era Enel, né? Meu Deus do céu, os primeiros meses aqui, Jesus Cristo, uma conta de luz absurda. Eu falei, meu Deus, estão me roubando, não é possível. Lá em São Paulo não era tão caro assim. Mas eu lembrei, gente, é casa na praia, final de ano, veio a família inteira aqui. Chegou uma hora que tinha mais de 16 pessoas na minha casa. Como é que a conta não vem cara? Mas eu fiquei indignado. Eu falei, estão me roubando, não é possível, estão roubando eu. Alguém já ficou indignado com a cobrança da água e da luz aí? Como é que é o nome da companhia elétrica onde você mora? As contas estão boas aí, estão vindo barato ou está vindo caro? Aí coloca nos comentários aí. Eu me revoltei, gente, eu me revoltei. Então, geralmente, quando chegam cobranças assim, a gente percebe que é algo abusivo, que é algo além. Então imagine alguém batendo na sua porta te cobrando. Imagina, gente, é a pior. Hoje, quando chega as cartas de cobrança, o carteiro dele já sai correndo para não ser xingado. Mas naquela época, você pagava nas mãos dos cobradores de impostos. Então, toda a raiva e indignação era depositada nesses homens. Quando alguém olhava para Zaqueu, não via uma pessoa, via um inimigo. Olha o inimigo vindo aí. Olha ele vindo cobrar a gente. Olha ele vindo roubar o que nós temos. E algo interessante, gente, o nome Zaqueu significa justo ou puro. O nome Zaqueu quer dizer puro, quer dizer justo. Olha que ironia. Um homem chamado justo, mas era aquele mais injusto aos olhos de todos da cidade. Talvez ele parasse, talvez ele olhasse para aquilo e as pessoas diziam, meu Deus do céu, esse homem tem nome de justo, mas é injusto. Era uma controvérsia a vida de Zaqueu. Eu não sei quem é você nessa história ainda, mas quantas das vezes pessoas te julgam porque acham que você fez algo errado? Quantas vezes pessoas te julgam porque alguém quis te queimar? Alguém falou mal de você? Alguém resolveu jogar o seu nome no jornal da fofoca para te expor? Quantas vezes, gente, eu cheguei em ambientes e depois de um tempo pessoas chegaram em mim e falavam, olha, eu não gostava de você. Eu falei, mas por que eu não gostava? Porque uma pessoa tal falou mal de você para mim. Eu falei, é mesmo?
E eu, acreditando naquela pessoa, eu achava que você era aquilo, mas com o passar do tempo, eu vi que você não era nada daquilo que a pessoa falou. Falei, amém, obrigado. Essa chegava em mim e contava, mas quantas outras tinham raiva de mim e eu não sabia por quê, meu Deus do céu. Por que não fala comigo? Por que me trata mal? Por que tanta grosseria? E na maioria das vezes era porque ouviu falar. Talvez você tenha sido vítima disso. De pessoas que resolveram te queimar, pessoas que resolveram falar mal de você. E talvez você está preocupado em tentar limpar o seu nome, em tentar mostrar que você não é o que estão dizendo. Que é um conselho? Não se justifique. Quem vai te justificar é Deus. Eu costumo dizer que toda pessoa que tenta se justificar acaba se complicando ainda mais. Eu já tentei me justificar algumas vezes. Não, não sou isso não. Eu sou bonzinho. Eu sou o quê? É pior, gente. Deixa Deus te justificar, porque quando a justificação vem de Deus, ela é poderosa. E sempre que eu falo sobre pessoas que tentam se justificar, eu lembro de uma história, gente. Isso parece brincadeira, mas é uma história verídica. Aconteceu com um amigo meu. Esse amigo meu tinha um irmão que ele tinha problemas mentais. Porém, eram surtos. Ele ficava ruim da cabeça, falava coisa com coisa e depois voltava ao normal. Às vezes demorava um dia, às vezes ficava 2 horas ruins, depois voltava ao normal. Era de tempo em tempo, ele tinha surtos psicóticos. Era isso que ele tinha. E uma certa feita, chamaram o resgate, a ambulância para levar ele para o hospital. Às vezes a crise era tão forte, tinham que levar para o hospital, ele era sedado no hospital e depois traziam ele para casa de novo, ele ficava bem, quando ele parava de tomar sua medicação. E esse meu amigo me contando que certo dia, o irmão dele entrou em surto em casa, começou a bater porta, começou a quebrar prato, quebrar copo, começou a quebrar tudo. E esse meu amigo ligou para o resgate. E quando o resgate chegou, gente, parece piada, escuta isso. Quando o resgate parou na porta da casa, o surto do irmão dele parou. O irmão dele ficou normal. O irmão dele saiu para fora, sabendo que o resgate tinha ido buscá-lo, e ele já estava bem agora. E sabe o que ele disse? Ele falou, olha gente, o que tem problema está lá dentro. Ou seja, o que estava doente falou que o doente era o outro. Será que vocês estão me entendendo? Essa história é tão complexa, talvez você não consiga entender. O que estava em surto ficou bom e falou para o resgate que o que estava com problema mental era o outro. E meu amigo saiu para fora sem entender nada e os homens começaram a agarrar meu amigo. Falou, vamos embora que viemos te levar. E meu amigo tentando se soltar, se desvencilhar, dizendo, me solta, eu não sou ruim não, o ruim da cabeça é ele. E quanto mais meu amigo falava que o ruim da cabeça era o irmão, mais os homens tinham a certeza, é esse mesmo, olha como ele está se debatendo. Olha como ele não aceita ser levado. Olha aí como ele está agressivo. Ele fala, fica calmo rapaz, para nós não colocarmos camisa de força em você. E meu amigo se debatendo ali e eles tiveram que mobilizar meu amigo, gente. Levaram meu amigo para o hospital. Aí depois que o meu amigo já estava no hospital, antes de sedá-lo, ainda bem que a família conseguiu chegar no hospital e desfazer toda aquela confusão. Mas olha que coisa. E eu aprendi nesse dia isso aqui que eu estou falando. Não tente se justificar. Quanto mais você tentar se justificar, pior fica a situação. Coloque nos comentários aí, eu não vou mais me justificar. Depois dessa história, você precisa fazer isso, pelo amor de Deus. Já pensou alguém te levar enganado? Coloca aí, eu não vou mais me justificar. Então, Zaqueu, gente, era esse homem. Talvez no início ele tentava se justificar, mas ele ficou na sua. Como é que era, gente? Onde aconteceu esse milagre? Esse milagre aconteceu na cidade de Jericó. Na cidade de Jericó. Eu falei sobre Jericó essa semana aqui, um dos lugares onde Jesus operou muitos milagres. Lugar comercial. Era uma cidade muito importante, movida pelo comércio. Bartimeu, inclusive, morava nessa cidade. Tem a mensagem de Bartimeu aqui e eu conto como é que funcionava Jericó, os pontos fortes de Jericó e o porquê Bartimeu pedia esmolas lá e não em outro lugar. Assista depois a mensagem de Bartimeu. Aqui embaixo tem a mensagem de Bartimeu, uma mensagem fortíssima, fortíssima. Então Zaqueu estava na cidade de Jericó. E nessa cidade, gente, havia algo muito interessante, Jericó era conhecida como a cidade das palmeiras, e era uma região muito bonita, muito bonita. E nessa cidade, gente, circulava muito dinheiro, muita grana, muita venda, muitas conexões nessa cidade. Era o lugar perfeito para um dos cobradores de impostos enriquecer. Como era um lugar que tinha muita movimentação de dinheiro, então era o lugar perfeito para esse homem construir a sua riqueza, o seu império. E geralmente o rico, na maioria das vezes, ele é malquisto, ele é mal visto.
As pessoas falam, enriqueceu de forma ilícita, cresceu assim porque fez algo para alguém. Tem pessoas que têm até medo, não digo nem de enriquecer, de mudar de vida, porque tem medo de mudar a fé. Eu conheço pessoas que falam, pastor, eu tenho medo de enriquecer e sair da igreja e negar a Deus. Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O dinheiro não muda pessoas. O dinheiro apenas potencializa aquilo que a pessoa já é. Tem pessoa que é extremamente pobre e é extremamente arrogante, metida, prepotente. Se uma pessoa dessa tiver dinheiro, só vai potencializar o que ela é. Você entende isso? Então não é o dinheiro que muda, não. A pessoa já tem, já é da pessoa. É do ser humano isso. E quando a pessoa resolve dar vazão para esse tipo de coisa, isso aumenta na vida dela. Isso só vai aumentar a situação. Mas vamos entender isso, gente. Quando Jesus chega lá em Jericó e começa a ministrar a palavra, uma grande multidão vai até Jesus. Uma grande multidão o cerca para poder ver o milagre. Uma grande multidão. E Zaqueu, nesse dia, ele vai até Jesus também para tentar saber quem era Jesus. No coração desse cobrador de imposto, no coração desse homem que era tido como injusto, alguém que roubava os seus próprios irmãos judeus, nasce a necessidade de saber quem era Jesus. Mas Zaqueu tinha um problema, se é que podemos dizer que isso era um problema. Eu tenho que falar até cuidado, porque se tiver alguém pequeno, de pequena estatura aqui, vai dizer, pastor, está dizendo que eu tenho um problema? Não, calma, deixa eu explicar. Zaqueu tinha algo que dificultava ele chegar até Jesus. Ele era de pequena estatura, gente. Ele era pequeno na altura. E aquilo não dava para ele ver quem era Jesus. Em lugares onde tem muita gente, pessoas que são menores têm dificuldade de ver o que está acontecendo. Zaqueu tinha essa dificuldade. Você percebeu que eu falei pouco com medo, né? É porque todo baixinho, toda baixinha é invocada, viu, gente? Eu já falei com medo porque eu já conheço. Sou casado com uma. Todo baixinho, toda baixinha é invocada. É bravo, gente, é bravo. Tem algum baixinho aqui, tem alguma baixinha aqui? Esse povo é invocado. Zaqueu queria chegar até Jesus, mas não sabia como. Então ele olhou e viu uma figueira. Eu vou ver se a produção consegue colocar foto da figueira. É a figueira de Zaqueu mesmo. Eu estive lá na figueira de Zaqueu. E, curiosamente falando, gente, falando de pessoas invocadas, quando nós fomos a Jerusalém, e fomos justamente nesse local onde tem a figueira de Zaqueu, tem a figueira de Zaqueu até hoje lá, nesse lugar especificamente tem um vendedor. Tem um vendedor que fica nesse lugar e ele é extremamente chato. Ele quer que você compre o produto dele de todo jeito. Você tem ideia, o guia que levou a gente nessa expedição a Jerusalém, ele tem medo desse vendedor. Porque o vendedor ele coloca o produto na sua mão para você ver e ele não aceita que você entregue na mão dele de novo. Ele falou, não, já que está na sua mão, você vai ter que comprar. Pensa na confusão. Então nós paramos um ônibus em frente à figueira de Zaqueu. Ele falou, gente, não vamos descer não, porque se a gente descer, vamos ter problemas. Eu tenho sempre problema com esse vendedor aqui, parece que a figueira é dele. Mas, olha que coisa interessante, gente. Detalhes de Jerusalém. Ele falou, se alguém quiser descer lá para tirar uma foto rápida, desce antes que ele apareça. Nós estávamos no ônibus, cerca de 40, 45 pessoas, e todo mundo olhou para mim naquele momento. Não sei por que olharam para mim. Falou, olha, é melhor o pastor Carlos descer, que ele é maiorzão, que ele é mais forte. Eu quero ver o vendedor arrumar confusão com ele. Olha que coisa, gente. Imagina eu sair daqui do Brasil, aqui da Praia Grande, para apanhar lá em Jerusalém. E eu desci do ônibus e tirei uma foto lá na figueira de Zaqueu e mandei para todas as pessoas que estavam no ônibus ali, porque ninguém desceu com medo do vendedor. Curiosidades de Jerusalém. Mas vamos lá. Zaqueu olhou a figueira, gente, essa figueira, e ele subiu em cima, subiu nessa figueira para ver quem era Jesus. Ele queria saber quem era Jesus. Ele tinha curiosidade de saber quem era Jesus. E a pergunta é, por que Jesus escolheu ele? Por que Jesus olhou para esse homem e disse para ele uma das frases mais poderosas da Bíblia? Hoje eu vou pousar na sua casa. Hoje eu vou dormir na sua casa. Jesus se convidou para ir na casa deste homem. Um homem pecador, um cobrador de imposto, um homem que, diante da sociedade, era alguém que era muito queimado, era muito mal visto, ele era cancelado diante das pessoas que estavam lá. Eu quero falar os 5 motivos pelo qual Jesus resolveu
estar com Zaqueu, entrar na casa de Zaqueu. O primeiro motivo, gente, Jesus escolheu Zaqueu porque Zaqueu reconheceu a sua necessidade. É o primeiro ponto. Se você quer ser escolhido por Deus, se você quer ser honrado por Deus, reconheça que você necessita. Reconheça que você precisa. Reconheça que você necessita de Deus. A multidão queria ver Jesus. Zaqueu precisava de Jesus. Querer ver é uma coisa, precisar é outra coisa. Tem gente que quer, mas só quer. Tem gente que precisa, tem gente que necessita. Existe uma enorme diferença. Muitos querem informações sobre Deus. Poucos reconhecem a necessidade de Deus. Eu sei que todo ouvinte aqui do nosso canal necessita de Deus, quer Deus na sua vida. Coloque nos comentários isso. Eu necessito do Senhor. Coloca aí. Eu necessito do Senhor. Eu sou necessitado por Deus. Eu necessito de Deus. Coloque nos comentários frase assim. Coloque. Primeiro passo para ser encontrado por Deus, gente, é admitir que sozinho você não consegue. Quando a gente reconhece que sozinho não dá, esse é o primeiro passo para o milagre. Quem acha que já sabe tudo, dificilmente procura ajuda. Já viu pessoas assim? Não, eu sei de tudo. Eu sei, eu conheço, eu não sei o quê. Pessoas assim não pedem ajuda. Mas quem reconhece sua necessidade está pronto para ser transformado. Reconheça que você necessita. Reconheça que você precisa aprender, que você precisa melhorar, que você precisa ser melhor. Eu reconheço todos os dias. Todos os dias no meu trabalho, gente, onde eu atendo pessoas, eles pensam que eu estou apenas ensinando eles, mas eu também aprendo com eles. Eu necessito. Essa troca que tem entre paciente e terapeuta, eu aprendo muito mais do que ensino muitas das vezes. Segundo motivo, Jesus escolheu Zaqueu porque ele deixou o orgulho de lado. E aqui está um ponto crucial para a mudança de vida. O orgulho nos atrapalha. O orgulho nos bloqueia, o orgulho nos paralisa. Imagine a cena, um homem rico, influente, importante, correndo pelas ruas, gente. Era totalmente vexatório e vergonhoso. Eu preguei esses dias sobre o pai do filho pródigo. E homens de poder, de autoridade naquela época não corriam. Correr era coisa de menino. Porque ter que correr, você tinha que levantar a sua túnica, levantar a bata. E ficava com as pernas à mostra, gente. Era sinal de vergonha. Então, para Zaqueu correr adiante, ele teve que levantar a sua túnica, as suas pernas ficaram à mostra. Homens sérios não corriam. Mas Zaqueu aqui nesse momento, gente, ele deixou o orgulho de lado. A riqueza, a influência, o que iam falar dele, ele não estava nem aí. Ah, mas eu vou ser exposto, vão falar de mim. Exposto ele já estava sendo. Envergonhado ele já estava sendo faz tempo. Era o momento do milagre. Tem muita gente preocupada demais com o que estão pensando a teu respeito e isso está te impedindo de romper, de viver o que Deus tem para a sua vida. Está impedindo você de romper e viver as promessas do Senhor. Depois de subir lá naquela árvore, aquilo era humilhante para alguém na posição dele, gente, mas Zaqueu não se importou. O desejo dele era encontrar Jesus. O desejo dele era maior, ele queria viver algo extraordinário em Deus. Talvez você está preocupado, mas será que estão falando de mim? O que vão pensar de mim? Para com isso. Deus trabalha em pessoas ensináveis. Pessoas que ainda conseguem admitir suas limitações. Deus trabalha na vida de pessoas assim. Terceiro motivo pelo qual Jesus escolheu Zaqueu. Jesus escolheu Zaqueu porque ele estava disposto a mudar. Está disposto a mudar? Você está disposto, irmã, a mudar? Está disposto a melhorar? Ah, eu nasci assim, eu sou desse jeito, se quiser tem que me aceitar desse jeito. Não, para com isso. Essa rigidez te atrapalha a crescer, mudar, melhorar. Para com isso. Eu conversava essa semana com uma paciente minha e falando sobre aplicação, sobre rendimento, sobre renda fixa. Eu falei para ela, eu coloco dinheiro lá para render. E ela, não, eu coloco na minha conta e não sei o quê. Eu falei, coloca lá, minha filha. Ela é jovem, né? Era para ter a mente mais aberta. Eu falei, você é jovem? Ela chama de senhor, senhor. Eu falei, parece que a velha agora aqui é você. Coloca o dinheiro lá para render. Ela falou, não, vai que o banco rouba meu dinheiro e que não sei o quê. Eu falei, por trás desse medo tem uma ferida. Eu falei, me conta, o que aconteceu com você e o banco? Ela contou. Na época da pandemia, eu tinha R$600 no banco e o banco pegou meu dinheiro e eu tinha uma dívida com o banco pegou todo o meu dinheiro, eu tive que trabalhar uma semana inteira para levantar o dinheiro do aluguel porque o banco roubou meu dinheiro. Eu falei, pronto, calma. Falei, qual a possibilidade da pandemia acontecer esse ano?
Qual a possibilidade do banco roubar seu dinheiro de novo? Para com isso. Foi um trauma. Foi um gatilho que aconteceu na sua vida e hoje você está com medo de fazer de novo. Vamos fazer isso novamente, vai dar certo. Vai dar certo. E olha, eu vou fazer aqui agora. E ela, no meio da sessão, abriu o aplicativo e aplicou o dinheiro lá do jeito que eu ensinei para ela e acabou, venceu o bloqueio, gente. Entende isso? Precisamos ser ensináveis. Precisamos ter o coração aberto para mudar se preciso for. Estou disposto a mudar o meu pensamento, mudar o que eu acho, mudar o que eu penso. Se for para melhor, por que não? Essa é para quem tem coragem. Coloca nos comentários, eu estou disposto a mudar se preciso for. Eu estou disposta a mudar se preciso for. E aí? Está disposta a colocar nos comentários e a fazer isso? Sabe que eu estava disposto, gente? Muitas pessoas querem bênçãos de Deus, mas não querem a transformação. Sabe que eu queria algo diferente. Ele estava cansado da vida que ele tinha construído. Jesus não procura a perfeição. Jesus procura corações abertos. Quarto motivo, e o quinto é o mais forte. Jesus escolheu Zaqueu porque ele respondeu imediatamente. Quando Jesus disse, desce depressa, a Bíblia diz que Zaqueu desceu imediatamente, sem negociar, sem desculpas, sem adiar. Muitas pessoas perdem oportunidades espirituais porque sempre deixam para depois. Zaqueu respondeu imediatamente, é para descer depressa, eu vou descer depressa. É para fazer, eu vou fazer. É para obedecer, eu vou obedecer. É para servir, eu vou servir. Para de colocar bloqueio, faça o que tem que ser feito. Para de procrastinar, para de adiar decisões importantes na sua vida. Faz o que tem que ser feito. O quinto e último, e talvez o mais importante, Jesus escolheu Zaqueu porque ele tinha um coração que podia ser transformado. Se o seu coração hoje tiver espaço para ser transformado, o Senhor vai entrar na sua vida, na sua casa, na vida de alguém que você ama. O maior milagre dessa história não foi Jesus entrar na casa dele, gente, não. Foi a mudança que aconteceu dentro de Zaqueu. Entrar na casa seria uma consequência, mas primeiro, naquele momento, naquela figueira, Jesus estava entrando na vida de Zaqueu. Eu quero que Jesus nem entre na minha casa, eu quero que ele salve meu marido, salve meu filho, eu quero que ele prepare um casamento, tudo isso são coisas secundárias. Ele quer primeiro trabalhar na sua vida. Ele quer primeiro trabalhar no seu coração. Ele quer primeiro mudar algo em você. Você que está orando, buscando por tanta gente, mas hoje Jesus está dizendo, você é a minha prioridade. E aí, está disposta? Está disposto? O seu coração pode ser transformado por mim? Hein? Jesus não chamou Zaqueu pelo cargo, não chamou pelo pecado, não chamou pelos erros, mas chamou Zaqueu pelo nome. Desce depressa, Zaqueu. Para alguns ele era rico, para outros ele era ladrão, para outros ele era enganador, para outros ele era trapaceiro, mas Jesus sabia o nome dele. Entre centenas de pessoas, Jesus sabia exatamente quem ele era. Ei, Jesus conhece a sua dor, conhece a sua dificuldade. Ele sabe o que você está passando e sabe qual palavra ele tem para ti. Hoje eu vou entrar primeiro na sua vida e depois eu entro na sua casa. Talvez você se sinta como Zaqueu, julgado, rejeitado, esquecido. Talvez algumas pessoas já desistiram de você. Mas a história de Zaqueu nos lembra que de uma verdade muito poderosa. As pessoas olham para aquilo que você foi. Jesus olha para aquilo que você pode se tornar. Enquanto pessoas estão olhando para aquilo que você foi, mas errou, pecou, fez isso. Ei, Jesus está olhando para aquilo que você pode se tornar na presença dele. Se você abre o coração hoje para se tornar uma nova criatura em Deus, o milagre do Senhor te alcança. Se você não está inscrito nesse canal, se inscreva aqui nesse canal agora. Eu quero orar por você, mas antes você precisa estar inscrito aqui. Todos os inscritos recebem orações diárias aqui. Após se inscrever, se você está vendo minha cara preta, cadê o like? Cadê o joinha? Isso, coloca o joinha só se você estiver vendo a minha cara preta e se essa mensagem foi bênção na sua vida. Todos vocês, coloquem o joinha aqui embaixo. Vamos orar agora. Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu quero orar nessa manhã por esse teu filho, por essa tua filha. Eu glorifico ao Senhor, Pai, pela vida do teu servo e da tua serva. Talvez passou por rejeição, tem passado por situações difíceis, tem passado por situações de julgamento, situações que ferem a alma. Mas eu sei que o Senhor hoje está curando, trazendo vida, renovo e transformação e cura. Abençoa teu filho e a tua filha.
realize o impossível milagre, o sobrenatural, para que a bênção do Senhor chegue sobre nós e nos alcance poderosamente, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Respira fundo, sorriso 915. O Senhor abençoe a sua vida, sua casa, a sua família. Compartilhe essa mensagem para alguém. Manda para alguém essa mensagem, em nome de Jesus.